Jesus ensinava através de parábolas. As parábolas servem para nos instruir e ensinar. O semeador e a semente. Pela palavra do semeador ilustra Cristo as coisas do reino dos céus e a obra do grande lavrador. Para o seu povo, como um semeador no campo, assim veio ele, também para espalhar a semente celestial da verdade. E seu ensino por parábolas é a semente com a qual as mais preciosas verdades de sua graça foram ensinadas. Por sua simplicidade, a parábola do semeador não tem sido apreciada como devia ser. Da semente natural que é lançada na terra, Cristo deseja dirigir-nos o Espírito para a semente do Evangelho, cuja semeadura resulta em reconduzir o homem à lealdade para com Deus. Ele que deu a parábola da pequena semente, é o soberano do céu, e as mesmas leis que regem o semear da semente terrena, regem o semear das sementes da verdade. Tinha-se aglomerado junto ao mar da Galileia uma multidão, curiosa e expectante, para ver e ouvir a Jesus. Lá havia doentes que estavam deitados em leitos e esperavam para apresentar-lhe seu caso. Deus lhe havia dado o direito de aliviar a dor de uma geração pecaminosa, e agora repreendia a enfermidade e difundia ao seu redor vida, saúde e paz. Aumentando a multidão, continuamente o povo se comprimia ao redor de Cristo, até não haver mais espaço para contê-lo. Então, dirigindo uma palavra aos homens nos botes, subiu à embarcação que estava pronta para levá-lo à outra margem do lago, e ordenando aos discípulos que se afastassem um pouco da terra, falou à multidão reunida na margem. Junto ao lago estava a bela planície de Generace. Além, erguiam-se as colinas e no sopro do monte, como também no planalto, havia semeadores e ceifeiros, trabalhando, uns espalhando a semente e os outros ceifando o cereal maduro. Contemplando esta cena, disse Cristo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu aos pés do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 70 e outra 30. Encontramos isto no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 3 e 8. A missão de Cristo não foi compreendida pelos homens do seu tempo. A maneira de sua vinda não estava em harmonia com a expectativa deles. O Senhor Jesus era o fundamento de toda a dispensação judaica. Suas imponentes cerimónias foram ordenadas por Deus. Foram designados para ensinar ao povo que no tempo determinado viria aquele ao qual apontavam aquelas cerimónias. Mas os judeus tinham exaltado as formalidades e cerimónias e perdido de vista seu objetivo. As tradições máximas e decretos de homens ocultavam-lhe as lições que Deus tencionava comunicar-lhes. Essas máximas e tradições tornaram-se um obstáculo para a sua compreensão e prática da verdadeira religião. E ao vir a realidade na pessoa de Cristo, não reconheceram nele o cumprimento de todos os símbolos, a substância de todas as sombras. Rejeitaram o antitipo e apegaram-se a seus tipos e cerimónias inúteis. O Filho do Homem viera, mas continuaram pedindo um sinal, a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Respondiam exigindo um milagre. O Evangelho de Cristo lhes era uma pedra de tropeço,
que em vez de um Salvador, pedia um sinal, esperava que o Messias provasse suas reivindicações por vitórias brilhantes, para estabelecer seu império sobre ruínas de reinos terrestres. Como resposta a essa expectativa, deu Cristo a parábola do semeador. O reino de Deus não devia prevalecer pela força de armas, nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Cristo viera não como rei, mas como semeador, não para subverter reinos, mas para espalhar a semente, não para levar seus seguidores a triunfos terrenos e grandezas nacionais, mas para uma colheita que estará ganha depois de paciente trabalho e por perdas e desilusões. Os fariseus compreendiam a significação da parábola de Cristo, mas o seu ensino lhes era indesejável. Faziam como se não o compreendessem. A grande massa envolvia-se no maior mistério, ainda o propósito do novo mestre, cujas palavras lhes moviam tão estranhamente o espírito e tão amargamente desapontavam as ambições. Os discípulos mesmo não compreenderam a parábola, mas foi-lhes investigado o interesse. Foram ter depois particularmente com Jesus e pediram explicação. Este desejo era justamente o que Jesus pretendia despertar, para que lhes pudesse dar instruções mais definidas. Explicou-lhes a parábola do mesmo modo que tornara claro suas palavras a todos os que o procuram, em sinceridade de coração. Os que estudam a palavra de Deus, com o coração aberto para a iluminação do Espírito Santo, não permanecerão em trevas. Quanto à significação da mesma, se alguém quiser fazer a vontade dele, dizia Cristo, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Todos os que vão a Cristo, com o desejo de um mais claro conhecimento da verdade, o receberão. Ele lhes desdobrará os mistérios do reino dos céus, e os mesmos serão compreendidos pelos corações que anelam conhecer a verdade. Uma luz celeste raiará no templo da alma e será revelada a outros como o brilho refulgente de uma lâmpada em estrada tenebrosa. Eis que o semeador saiu a semear. No Oriente, tão incertas eram as circunstâncias e as violências tão grande perigo ocasionava que o povo morava principalmente em cidades moradas. E os lavradores saíam diariamente para o trabalho. Assim, saiu também Cristo, o semeador celeste, a semear. Deixou seu lar seguro e cheio de paz. Deixou a glória que possuía junto do Pai antes de o mundo existir. Deixou sua posição no trono no universo. Saiu como um homem sofredor e tentado. Saiu em solidão para semear em lágrimas e para regar com o próprio sangue a semente da vida para um mundo perdido. Igualmente, seus servos precisam sair para semear. Quando Abraão foi chamado para tornar-se semeador da semente da verdade, foi-lhe ordenado: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E saiu sem saber para onde ia. Assim também recebeu Paulo a ordem divina, enquanto orava no templo em Jerusalém: vai, hei de enviar-te aos gentios de longe. Assim, todos os que são chamados para unir-se a Cristo precisam deixar tudo para segui-lo. Velhas relações precisam ser cortadas, planos de vida abandonados, esperanças terrenas renunciadas, com trabalho e lágrimas na solidão, e por sacrifício deve a semente ser lançada. O semeador semeia a palavra. Cristo veio para semear o mundo com a verdade. Durante todo o tempo, desde a queda do homem, tem Satanás lançado a semente do erro.
por uma mentira, ganhou o domínio sobre os homens. E da mesma maneira trabalha ainda para subverter o reino de Deus na terra e submeter os homens a seu poderio. Como semeador de um mundo mais elevado, veio Cristo para lançar as sementes da verdade. Ele que tornou parte do conselho de Deus e morou no mais íntimo santuário do inferno, podia dar aos homens os puros princípios da verdade.